Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo bíblico que fazemos com o nosso método ecumênico, que inclusive você tem acesso gratuito a ele, é só clicar no link da descrição que está aqui embaixo. E antes de seguirmos com o nosso estudo, só gostaria de dizer que eu fiz umas mudanças no método, então se você tem o arquivo com os estudos anteriores, dia de hoje, que está sendo postado esse estudo, você vai ter um formato diferente. Já agora eu fiz umas modificações, tirei algumas perguntas ali que eu achei que estavam em excesso, podiam direcionar para outras respostas, procurei deixar uma forma mais simples, também fiz uma diagramação um pouco mais clean, mais limpa ali, de modo que facilite o estudo bíblico. Você, quando tiver o arquivo, você vai ver naturalmente a capa, continua a mesma, depois temos ali a apresentação com um prefácio onde eu trago a história por trás desse método, a ligação que ele tem na minha vida, de onde vem essa inspiração, aí o propósito do método em si, o que ele busca te ajudar a extrair do seu estudo bíblico, de modo que você possa ver o sentido espiritual da vida, ter a verdade de Deus revelada em sua vida e também viver o seu amor, para juntos sermos agentes dos planos divinos de Deus e do Cristo na Terra, para trazer o seu reino ao mundo. E aí vamos aos princípios fundamentais, os que são 7, que norteiam todo o estudo bíblico, utilizando aqui esse método, a abordagem analítica que vai trazer as camadas espírito, verdade e amor, que acaba sendo Eva, e traz aí esse sentido do que esse estudo espera que você extraia de cada camada. Qual que é o sentido para cada camada, a inspiração bíblica que também vem para ela. E aí vamos ter depois a oração ecumênica de Jesus para abençoar assim o nosso estudo, que vamos fazer já em alguns instantes. E o estudo em si, que você vai ver, tem ali a parte dos capítulos, passagens, versículos bíblicos, continua para você poder escolher se você vai estudar um capítulo, uma passagem, um versículo ou múltiplos. Qual o gênero literário, e aí vai casar com os gêneros literários que encontramos na Bíblia, se é prosa, se é histórico, se é profético, se é legal, se é sabedoria, se é poema, ou se são ambos, tem ali uma mistura de dois ou mais, e se acabar sendo todos, aí você marca que são todos, porque isso pode acontecer também. Podemos pegar ali um estudo onde fazemos um estudo bíblico de todos esses gêneros literários para tentar extrair a informação que é necessária para o nosso espírito, para a nossa alma. Depois disso, as conexões bíblicas, onde você coloca ali as passagens, versículos que você vê e que tem conexão com o estudo que você está fazendo. E vamos para as camadas. Primeiro, o espírito. Qual é a essência da mensagem? A primeira pergunta. Depois disso, como isso corresponde à nossa natureza espiritual. Aí você vai para onde você vê o Espírito Santo agindo nesta passagem. Aí entramos na camada da verdade. Qual verdade de Deus está sendo revelada? Como essa verdade nos liberta espiritualmente? Depois, que crença falsa essa verdade desmonta e o que se abre em seu lugar? Qual o novo horizonte que surge para a nossa vida? Aí vamos para a camada do amor. Como podemos viver o Espírito e a verdade à luz do amor de Jesus, pegar o que nós estudamos na parte do Espírito, na parte da verdade, e ver como aplicar ambas à luz do amor de Jesus. Depois, como a salvação de Deus está se manifestando, e aí, por último, na camada do amor, como o amor de Deus quebra essa crença e transforma a sua visão de mundo. Depois disso, vamos ter 3 perguntas que vão trazer sentidos mais universais, sentidos que ampliem a nossa visão, a nossa mente e até mesmo nos direcionem para, assim, manifestarmos o reino de Deus no mundo, que é inclusive a última pergunta. Mas vamos ter aqui a pergunta: qual é o significado universal e como ele se conecta com os tempos atuais? Há um significado profético aqui no estudo que você está fazendo? E se houver, qual é esse significado profético, esse sentido profético? Depois disso, como podemos manifestar o reino de Deus no mundo? E aí assim você conclui o seu estudo para lhe fazer refletir sobre como agir aqui na Terra em nome de Deus, em nome do Cristo e do seu divino amor. E bom, hoje nós vamos continuar o capítulo 21 do livro de Gênesis, onde encontramos aqui as passagens: o nascimento de Isaac, Agar no deserto e Abraão faz aliança com Abimeleque. Antes de prosseguirmos no estudo, vamos orar, vamos
falar com Deus. Então convido você a fechar os seus olhos, a buscar também essa inspiração divina para juntos podermos extrair a lição para a nossa vida, a informação que vai transformar o nosso ser, o nosso espírito e nos fazer andar com Deus, estar com Ele. Por isso agora vamos juntos orar a prece que Jesus nos ensina em seu Evangelho, que é, por excelência, como ensinava o meu querido avô, a prece ecumênica de Jesus. Vamos juntos falar com Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que assim seja. Bom, seguindo aqui com o nosso estudo, quando lemos o capítulo 21, nós vemos aqui o culminar de tudo que foi discutido nos capítulos anteriores, desde o capítulo 14, quando temos ali a chamada de Abraão para sair na verdade, capítulo 12, quando Deus chama assim Abraão e lhe faz promessas para sair da casa de seus pais, levando Sara para a terra prometida, Canaã. E o que encontramos aqui é esse momento em que a promessa de Deus é cumprida. E como vimos anteriormente, Deus fez essa promessa para Abraão e Sara. E Sara, na sua ansiosidade, ela acabou trazendo Agar para o meio. Agar teve Ismael. Ao engravidar de Abraão, Sara ficou chateada, conturbada, brava. Ela não gostou do que aconteceu, sendo que era algo que ela queria que acontecesse. Por que também? Porque no momento que Agar se tornou mãe, a dinâmica mudou ali, até mesmo o próprio jeito de Agar. E a grande questão era que Agar estava sendo uma barriga de aluguel, basicamente. Porque Sara, o propósito dela era pegar depois o filho e cuidar como sendo dela. Mas a dinâmica da família mudou. E aí tivemos um momento em que Agar foge para o deserto, Deus revelando para Agar o que Ismael viria a ser e qual é a profecia que estava com ele também. E até o momento de termos, então, quando Sara ela engravida e tem Isaac. Ela até fica feliz aqui no capítulo anterior que nós vimos. Tem ainda o reforço dessa promessa a Abraão e Sara. E quando ela então tem Isaac, ela fica consternada ali, mas num bom sentido, claro, porque ela queria muito ser mãe. E quando ela tem o Isaac, ela fica muito honrada. E até faz uma pergunta, né? Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Aqui Abraão teria 100 anos e Ismael teria por volta de 14 anos, mais ou menos, a gente vendo aqui na leitura bíblica. Até o momento em que Isaac ele tem a celebração do desmame, quando ele já completa seus 2, 3 anos de idade, e aí passa a ser um menino dentro da sociedade. Então Ismael vai ter por volta de 16, 17 anos, segundo a contagem bíblica. E o que vemos é que a relação dos dois é uma relação de irmãos, mas ainda existe a problemática da relação entre Sara e Agar. E aí é quando Sara demanda de Abraão que Agar seja liberta, mas não no bom sentido, para ser assim expulsa da casa e seguir a vida com Ismael. Abraão fica chateado com isso, porque ele ama muito Ismael, né? Teve ali Ismael por 16, 17 anos com ele, então ele ama o seu filho, mas ele segue com a determinação de Sara, até mesmo porque ele sente uma paz de espírito quando Deus fala assim para ele que era para ele seguir com o que a Sara estava pedindo, e também porque ele protegeria Ismael e Agar, e que de Ismael viria uma grande nação. E aí que é o interessante, porque nós vemos exatamente isso, o cumprimento da promessa de Deus e da sua profecia também. Por quê? Porque Deus, quando chama Abraão e Sara, ele faz uma primeira promessa
para os dois. E traz uma profecia para Abraão dizendo que dele viria uma grande geração que não poderia ser contada, inumerável, e nós vamos ver isso sendo cumprido. E aí temos Ismael no meio do cenário. Agora, lembra que discutimos? Ismael não foi planejado, ele veio por acidente, Deus não sabia e tentou consertar? Claro que não, porque se nós assumirmos aquilo que entendemos de Deus, que ele é onisciente, onipresente, onipotente e onidirigente, então entendemos que Ismael já existia antes do nascimento carnal e, portanto, já estava preparado para assim vir à Terra. A questão foi toda a dinâmica familiar. E aqui não estamos querendo corrigir ou diminuir o que aconteceu, porque foram escolhas humanas e servem para o nosso aprendizado. Mas a ideia é que Ismael não veio por acidente, ele não chegou de escanteio. Ele estava assim para nascer nessa família. Só que a forma como ele veio foi que trouxe toda essa dinâmica contrária, porque até mesmo para Ismael, Deus falou, quando assim ele revela, no caso para sua mãe Agar, ele diz que de Ismael viria uma grande nação. A mesma profecia que é para Isaac. Por quê? Porque a profecia ela começa com o pai, com Abraão. E é do pai que passa assim o sentido profético que Deus revela a ambos daquilo que viria a acontecer tanto com Isaac e Ismael. E aí temos a parte da promessa que é a diferenciação. Para um é prometido uma coisa, para outro é prometida outra. Mas nada foge dos planos de Deus, nada foge daquilo que ele tem já determinado e planejado para a sua criação. O que acontece é que a gente vai agindo da nossa forma, porque ele nos deu o livre-arbítrio e ele respeita o livre-arbítrio, mas também pede de nós responsabilidade com as nossas escolhas e também com as consequências das nossas escolhas, como aconteceu aqui com Sara e Agar. Por quê? Porque Deus, ele preza acima de tudo pela união. Lembra que vimos que quando Agar foge para o deserto, Deus aparece para ela e fala para ela voltar, porque ele está prezando pela união da família? Só que chega um momento aqui, já com Isaac e Ismael juntos ali como irmãos, em que a relação de Sara e Agar não melhorou nem um pouco. E pelo visto também não vai melhorar. Tanto que Sara pede para Abraão se desfazer de Agar, mandar ela ir embora, libertar ela. Porque ela era uma escrava, ela era serva de Sara. E o que vemos é que Deus, ele permite a separação quando assim as almas que estão ali envolvidas não vão resolver, não vão se manter unidas ou mesmo se transformar no seu amor, no amor que ele quer que elas vivenciem. E aí ele permite que aconteça separação e abençoa as almas, cada uma com a sua vida, com aquilo que elas devem cumprir, com aquilo que elas devem seguir, desde que elas continuem, né, e permaneçam nele e com ele, que é o que vemos aqui. Deus permite a separação ali de Agar e Ismael, da família de Abraão, Sara e Isaac, mas não abandona eles. Deus não abandona Agar e Ismael. Tanto que vemos logo no capítulo 20 que Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Ou seja, Deus continuou com Ismael. Ismael manteve esses laços com Deus, o seu relacionamento com Deus, e continuou assim sendo abençoado. E é interessante que eles são mandados para um sentido do deserto ali na região de Canaã, que é o deserto de Berseba, e tem uma questão ali também com esse deserto, até mesmo em relação à promessa com Ismael, que nós já vamos discutir. Mas quando nós passamos a entender que o cumprimento da profecia de Deus para com Abraão, ele acontece com Isaac e Ismael, entendemos também que existe um lado espiritual na Bíblia, que é um lado ligado ao divino, a Deus em si. E então vamos abrir a nossa mente, perceber que o que nos está sendo revelado aqui é aquilo que o irmão Zarur já dizia, que na Bíblia Sagrada encontramos a parte divina e a parte humana. A parte divina sendo a profecia de Deus e a parte humana sendo a ignorância espiritual. O que estamos vendo aqui também sendo narrado são os erros humanos. É a ignorância espiritual de cumprir com a vontade de Deus, de cumprir com o seu amor, de procurar estar ali com Ele. Mas, claro, perseverando, né? Todos nós temos erros, temos falhas. A questão é perseverar, é continuarmos tentando, né? Eles vão tentando aqui, apesar das falhas, vão tentando estar
com Deus. Só que, acima das falhas humanas, estão as profecias de Deus, que é a parte divina da Bíblia Sagrada. E aí vamos para um ponto em que acaba se tornando uma discussão de muito conflito até hoje, infelizmente, que é a ideia daquilo que Deus preza em nossa vida. Se é a realização espiritual ou se é a realização material. Existe uma grande confusão aí entre a gente achar que Deus quer a nossa realização material acima da espiritual, quando na verdade é o contrário. Ele almeja a nossa realização espiritual e aí o material é uma consequência. Lembra que Jesus fala em seu evangelho, segundo Mateus capítulo 6, versículo 33? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. É isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós passemos a viver o sentido espiritual da vida. E aí tudo que é material nos é acrescentado, vem como consequência para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Porque na Terra nós vamos acumular e ter coisas materiais para a nossa sobrevivência. Esse é o objetivo. Não é para levar lá para o mundo espiritual. Não. O que é da terra fica na terra. O que é do espírito a gente carrega com a gente quando vamos assim ao mundo espiritual, quando voltamos para a nossa pátria de origem. E aí então entramos no ponto da grande discussão que fica com Isaac e Ismael, onde temos a diferenciação de que um tinha promessa, o outro não, mas isso é porque a gente fica preso aos conflitos atuais, à discussão humana. Quando, na verdade, ao estudarmos a Bíblia Sagrada, vemos claramente que a promessa de um é diferente da promessa do outro. Só que a profecia é a mesma. Então, Isaac e Ismael são filhos da profecia de Deus para com Abraão, porque são de ambos que vem a grande multidão que depois geram nações e nações. E depois também mais pra frente até Abraão, ele vai ter uma outra esposa quando Sara falece, e essa outra esposa tem outros filhos também, e deles virão outras nações, mas que hoje a gente não consegue fazer as ligações genealógicas ali, a árvore toda, porque foram se perdendo os documentos sobre esses outros filhos de Abraão, que acabaram se envolvendo com outros povos e se misturando com esses outros povos. Mas veja, a profecia de Deus é com Abraão e tudo que vem depois dele, a descendência que vem dele. Isso é num sentido espiritual, não é num sentido material, não é numa ideia de que, poxa, é porque é filho carnal de sangue de Abraão que então tem ali a profecia de Deus em cima dele. Não, como é um sentido espiritual, a parte da carne ela é secundária. Ou seja, todos aqueles que buscam viver a cultura estabelecida e revelada a Abraão de se voltar ao Deus único e verdadeiro, que é o sentido do monoteísmo, são assim descendentes dessa profecia divina, que começa com a expansão dessa ideia, a expansão dessa visão com seus filhos, com Isaac e Ismael. Essa é a profecia divina. Agora, a promessa material é outra história. Sim, para Isaac foi prometido tudo aquilo que viria a ser de Abraão, mas isso também já era de costume. Isso já era uma lei dos antigos, onde o primogênito do casamento principal tem o direito de toda a herança material do pai. Então Isaac, ele já era naturalmente o herdeiro de Abraão e tudo aquilo que ele possuía materialmente falando. Até mesmo no sentido futuro de vir a ter as terras que Abraão tinha e viria a ter com a sua descendência. A questão de Canaã, como estamos discutindo aqui. A promessa da terra que está sendo abençoada por Deus, por um direito já estabelecido pelos costumes, ou seja, num respeito que Deus faz por aquilo que o ser humano cria e também constrói para a sua sobrevivência na terra. Então já era de costume que o primogênito tivesse a herança. Ismael não teria a herança, de modo nenhum. Por quê? Porque ele não veio do casamento oficial. Ele veio de Agar, uma relação que, no caso, seria uma relação com concubina, mas que foi ali trazida por Sara para que ela pudesse ser a mãe de Ismael, mas, como falamos, a dinâmica toda mudou. Então, a promessa das coisas que pertenciam a Abraão, sim, viria a ser de Isaac. E para Ismael, a promessa foi diferente.
Deus falou para ele, no caso, para sua mãe Agar, quando ela estava ali no deserto. Ele revela para ela o que Ismael viria a ter, quando ele diz que ele habitaria fronteiro a todos os seus irmãos. Então, já era certo que as terras ou mesmo os locais que Ismael viria a habitar ou viria a ter como herança estariam fora ali das terras principais que Abraão teve durante a sua viagem, e também dos locais em que ele marcou como sendo ali a terra futura para a sua primogenitura, para aquele que viria a nascer da sua relação com Sara. Porque como vemos, quando Abraão sai de Ur, ele passa pelo deserto de Dan, ele cria um altar para estabelecer ali, da forma como ele recebeu de Deus, que aquela distância toda de terra viria a ser da sua descendência. Ele cria um altar para assim estabelecer o local todo que viria a ser a terra prometida de Canaã. E aí temos de Dan até Berseba. E aí voltamos ao ponto. Lembra que Abraão mandou Agar e Ismael para o deserto de Berseba? Então, quando eles foram para lá, Ismael foi protegido por Deus, assim como Agar também, e depois seguiram para Parã. Parã é a região fronteira de Berseba. E a terra prometida, na sua distância ali geográfica, como estabelecida pelo Antigo Testamento, é de Dan até Berseba. Então, Ismael já estava na fronteira. Ele foi mandado para a fronteira. A partir dali, tudo que ele vier a conquistar e vir a ter, vai ser dele. Ok, não está tendo ali a terra inicial que o seu pai estabeleceu ali de Dan até Berseba, mas está tendo todo o resto. E é o que vai acontecer. Dele vai vir uma grande nação, tanto que depois no Antigo Testamento aqui vamos ver que de Ismael vêm os 12 príncipes. 12 filhos que vão possuir grandes terras, grandes reinos, grandes tribos. Ou seja, a questão material foi secundária. Ok, Ismael não teve a principal herança, mas ele teve uma outra. E também era tanto quanto maior de Isaac. Você está vendo como é só uma questão menor ao sentido espiritual da profecia de Deus? Isso é uma problemática que vem ali imbuída pela geração e obsessão material, que é o dado que a gente tem que ter, porque o que a gente aprende também ao ler aqui a Bíblia é que todo conflito ele é resolvível. Ele tem sim como ser resolvido de uma forma pacífica. O que acontece e o cuidado que a gente tem que ter é de a gente não passar o ódio e o rancor que temos para as próximas gerações, para que elas continuem assim criando conflitos e criando problemas e vivendo um ciclo de violência. Isso é o que tem que ser encerrado, isso é o que tem que ser acabado, e começa em nós. Quando a gente passa a observar o mundo com os olhos do Cristo, quando a gente passa a buscar viver o seu amor no nosso dia a dia. Mas então, só para poder concluir aqui o ponto que eu queria dizer é que o interessante é que Deus protege Agar e Ismael em Berseba, onde é depois apresentado para nós, que é o local que tem ali a aliança de Abraão com Abimeleque, e lá eles, numa discussão com o poço, onde fazem assim a aliança, nomeiam a região de Berseba, que é Poço do Juramento, ou mesmo Poço dos Sete, porque também Abraão ele faz aliança ali com os 7 cordeiros, sendo entregues para Abimeleque. E 7 é uma representação numérica que traz o sentido da perfeição, então é a ideia de que é uma aliança perfeita, onde não vai ser rompido ali todas as cláusulas, tudo que foi definido na aliança entre os dois, ela vai ser mantida. E no sentido espiritual, tirando a parte de Abraão e Abimeleque, mas de toda a representação da região, e pelo próprio nome Berseba, vemos também que é um momento do cumprimento da promessa de Deus para com Ismael. Então temos duas coisas acontecendo. O cumprimento da promessa de Deus para com Abraão e Sara e Isaac, e o cumprimento da promessa de Deus para com Agar e Ismael. Duas promessas sendo cumpridas por Deus, não por seres humanos, mas por Deus. Veja, dele tudo é cumprido, dele tudo se realiza, e tudo é mais abençoado do que qualquer coisa com seres humanos. Então temos que buscar estar com ele. E aí, estando com ele, vamos também resolvendo esses ciclos de violência, esses conflitos aí que são passados de gerações para gerações. É só ver hoje a infelicidade que temos, os conflitos entre árabes e israelitas. O problema do mundo que está sendo agora
Isso é um tormento espiritual, material gigantesco. Mas esse ódio, esse rancor, esse desprezo étnico que foi passado de geração para geração, de uma forma que corrompe até hoje a sociedade, mas que pode ser assim rompida e retirada, essa raiz podre, para assim vir a ter uma raiz nova e boa, se nós decidimos acabar com isso. Se nós decidimos acabar com esse ciclo, começando com o trabalho dentro do nosso espírito, de modo que a gente busque a regeneração espiritual e não a retaliação. É isso que devemos fazer. Esse é o caminho que o mundo deve seguir. Todo o problema que a sociedade, a humanidade acabou criando e que é narrado na Bíblia Sagrada, num sentido universal, apresenta para nós o motivo de estarmos em provas e expiações. E o próximo caminho é regeneração, ou seja, nós temos que estar abertos ou mesmo buscar a regeneração para assim estarmos na próxima fase de modo a curar, a regenerar os problemas, os conflitos, as cicatrizes, as dores, os sofrimentos que temos aí até hoje no mundo. Não vai ser fácil, não é algo que é resolvido no estalar de dedos ou assim da noite para o dia, não. Mas é um trabalho louvável, é um trabalho que tem ali a bênção de Deus para ser cumprido, de modo que possamos viver no seu divino reino. Mas então, assim encerramos nosso estudo bíblico do capítulo 21 do livro de Gênesis e convido você a ter com você esse método ecumênico que foi que nos inspirou para esse estudo. É só você baixar gratuitamente, o link está na descrição aqui embaixo. Também deixar seus comentários, me fala o que você achou, você concorda com o que eu disse, discorda, tiveram pontos que eu deixei passar ou pontos que você achou interessante. Por favor, comente, eu vou ler todos os comentários. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva também para continuar aí recebendo os anúncios dos vídeos que vamos publicar sobre o nosso estudo bíblico da Gênesis até o Apocalipse de Jesus com o método ecumênico. E diante disso, desejo a você que a paz de Deus esteja agora e sempre em seu coração. Fiquem com Deus e até a próxima.